TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, em mais uma sequência, mais um tema para este encontro que já está marcado, pré-marcado para toda quinta-feira ao meio-dia aqui pela Rádio Manaim, você que nos ouve pela Rádio Manaim, você que nos assiste pela TV Web Manaim, através do aplicativo, no seu computador, você que está nos assistindo agora pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você também pode fazer ali os seus comentários, e também você que está nos assistindo no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Esse é o Conversas Bíblicas, um programa semanal da Igreja Cristã Maranata, produzido aqui na nossa central de comunicação. Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez, assistindo esse nosso conteúdo pela primeira vez. Neste programa, nós abordamos sempre temas bíblicos, doutrinários, para compreendermos melhor qual a direção de Deus, o que o Senhor quer para as nossas vidas através da sua palavra e através dos diversos temas que estão aqui na lista de temas publicados do Conversas Bíblicas. Aliás, se você quiser, você pode passear pelas nossas publicações. Aí no nosso canal no YouTube, por exemplo, da Igreja Cristã Maranata, você tem diversos temas, estão aí, e você pode assistir sempre que quiser a publicações que já foram feitas aqui do Conversas Bíblicas. E nós vamos tratar hoje do seguinte tema: consulta à palavra. Há muitas pessoas que ainda não entenderam o que é a consulta à palavra. Há muitas pessoas que podem ter dúvidas acerca desse recurso, que é um recurso que Deus tem colocado à nossa disposição. E hoje, a partir da sequência de programas que nós vamos fazer nesse tema, você vai entender melhor esta experiência e poder lançar mão dela também, que é uma bênção na vida do crente, uma bênção na vida do servo de Deus. E para tratar desse assunto, eu tenho comigo hoje, mais uma vez, a querida e ilustre presença do pastor Antônio Carlos Oliveira. Seja bem-vindo, Antônio Carlos, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, os irmãos que acompanham conosco, é um prazer estar aqui. Eu até me arvoro a chamá-lo de professor Antônio Carlos, porque o Conversas Bíblicas com Antônio Carlos é sempre uma aula para nós e isso é muito gratificante, a gente aprende muito. Muito bem, então vamos ao texto base para essa primeira edição do programa Conversas Bíblicas, que é o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versos desse capítulo, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pastor Antônio Carlos, falar em consulta à palavra nos remete a ouvir a voz do Senhor. Eu acho que é um tema tão interessante como profundo, no sentido de ser, de fato, um recurso que Deus tem colocado à nossa disposição. Como é que a gente pode iniciar? Quais seriam as primeiras abordagens para que a pessoa que está lá, está nos assistindo agora, possa entender esse contexto da consulta à palavra? Amém. Bom, a consulta à palavra é muito importante, porque quem se dedica a consultar o Senhor, nós vamos falar de coisas aqui, às vezes avançando um pouco, às vezes retornando, para poder funcionar a explicação. Então é o seguinte: quem consulta a palavra, ela busca uma resposta de Deus para a sua vida. E Deus realmente fala na palavra. Faz parte da vida cotidiana do servo. Se examinar direitinho, todo dia você tem algo para consultar o Senhor. Às vezes para ter uma direção, às vezes uma confirmação de alguma coisa, às vezes uma decisão que a pessoa tem que tomar. E às vezes somente: Senhor, fala comigo, não é? E Deus fala pela palavra. Então, para iniciar a conversa bíblica sobre a consulta à palavra, nós gostaríamos de concentrar um pouquinho na palavra, porque é ela que nós vamos consultar. O que é
a palavra de Deus. O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? O texto que acabamos de ler, o pastor Josias acabou de ler, fala que no princípio era o verbo, ou a palavra. No princípio era a palavra. Não existia nada, mas a palavra é Deus. Deus é a palavra. Tudo que existe foi criado pela palavra. Um exemplo que se dá, hoje tem coisas criadas. E através das coisas criadas, você cria outras. O carpinteiro pega o martelo e o serrote, ele faz uma mesa dessa aqui, faz um armário. O pedreiro, com a pá de pedreiro, não é? Com a betoneira, com ferramentas, ele faz alguma coisa. Agora, Deus, que está em outra dimensão e não na nossa, não usa coisas materiais como nós. A ferramenta que ele usou foi a palavra. Ele executou falando. Ele ia falando, e como ele não vive em tempo, o tempo foi dado para nós, que habitamos o planeta Terra. Deus é tudo a eternidade, quer dizer, explicar as coisas eternas é um pouco difícil. Mas, à medida que ele foi falando, tudo foi acontecendo simultaneamente, não havia tempo. As coisas simplesmente foram acontecendo. E a criação dele foi uma coisa, assim, extraordinária. Até falei aqui me dirijo aos irmãos, ao pastor Josias, que com a matéria ciência e fé, nos deixou mais à vontade para falar sobre uma coisa da ciência, da criação de Deus, que eu acho importante citar para se entender qual é a grandiosidade de Deus e a grandiosidade da sua palavra. Então, repetindo, ele criou tudo dando ordem às coisas que lhe pertencem. Quando diz ele criou do nada, na verdade saiu dele, porque era ele que existia. A palavra dele saiu de dentro dele, criando tudo que existe. Então, a primeira abordagem com figuras que eu queria fazer. Vou pedir para colocar na tela, inicialmente, o nosso sistema solar. Tá, e os irmãos estão vendo aí na tela a imagem do sistema solar. Tá aqui onde se vê uma parte do Sol e a carreira de planetas onde se localiza o nosso planeta Terra, onde nós habitamos. Na figura seguinte, nós estamos vendo o Sol e a Terra aparece como um pontinho diante do tamanho da estrela que é o Sol. Por que nós estamos falando isso? Não estamos dando aula de ciência, nós queremos mostrar a grandiosidade do nosso Deus e que criou tudo pela sua palavra. Agora, existem estrelas maiores do que o Sol. Então, nós, na terceira tela, nós vamos mostrar agora o Sol ficou do tamanho da outra figura da Terra. Virou um pontinho o Sol diante de estrelas maiores do que o Sol. Sírius, Pólux, Arcturus. Então, o Sol já está desaparecendo. Nós, na Terra, já desaparecemos. Não é? Aí a gente faz, às vezes, uma brincadeira, não é? Que quem conhece a grandiosidade de Deus se torna mais humilde, né? Não é? Quando se entende a grandiosidade de Deus, né? Às vezes você está num telefone com alguém, a pessoa um pouco irritada, sabe com quem você está falando? Aí a gente mostra essas figuras para o pontinho que nós somos, né? Não é? É isso mesmo. E na quarta figura, estrelas muito maiores do que o Sol. Então, o Sol praticamente desapareceu e muitas pessoas não sabiam que existiam estrelas desta dimensão, tão grandes. Mais de 100 vezes o tamanho do Sol. E nós estamos falando aqui, não é de uma experiência de fé, de algo subjetivo, não, estou falando de descobertas. É ciência. É ciência, o homem já descobriu isso. Isso é ciência. Mas então eu vou prosseguir. Por aqui já se tem ideia da grandiosidade de Deus, né? Foi ele que criou, saiu tudo de dentro dele. A próxima figura, nós vamos mostrar agora o que é a grande estrela que nós vimos na tela anterior,
virou um pontinho agora. Ela também agora virou um pontinho. Então os outros que eram pontinhos desapareceram. Já viraram quase que átomos, né? Não é? Então agora ela está no centro e em branco está aí um dia-luz. O que é um dia-luz? Não vou querer complicar a vida de ninguém, hein? Um dia-luz é um dia, é a distância percorrida em um dia na velocidade da luz. Então todos estão vendo aí como é grande a velocidade da luz, né? Já, quer dizer, em horas foi de ponta a ponta da maior estrela já conhecida. Não é? O nome dela está aqui, o Y Scuti. Falando aportuguesado, né? Na livre tradução. Exatamente. Ou pelo menos, não na livre tradução, mas falando de maneira livre, apesar do termo... Do termo, né? Científico. Então, depois se observa em cinza 1 ano-luz. Ou seja, é o percurso que alguém faz durante 1 ano na velocidade da luz, que equivale a 10 trilhões de quilômetros. Para se ter uma ideia nas nossas dimensões, essa distância equivale a você viajar aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros num avião. Milhões de quilômetros, desculpe. 1,5 milhão, milhões de quilômetros num avião a jato. Agora, ainda, às vezes, nós nos perdemos nos números, né? É porque as dimensões... São enormes, astronômicas. A gente não tem nem referência para isso. Mas vou dar uma referência. Bom, a nossa existência é contada em 7 mil anos, né? A existência da humanidade. Da humanidade. 7 mil anos, né? É 20 vezes isso. Então, agora não acabou. A galáxia é onde fica o conjunto do nosso sistema solar, não é? Aí na próxima figura está uma galáxia. Eu vou acabar logo. Só quero mostrar a grandiosidade de Deus. Então, uma galáxia tem a distância de ponta a ponta de 120 mil anos-luz. Mas existem bilhões de galáxias. Então, estamos entendendo quem é o nosso Deus, né? Foi Deus, Ele é o Criador de tudo, foi Ele que criou isso tudo. E outra coisa, Ele criou tudo com leis, com normas científicas, vamos falar assim, né? Com normas dele. Então os astros, os planetas, as estrelas obedecem distâncias, tem órbita, tem gravidade, tem temperatura. O Sol tem uma temperatura tal que aquece o nosso planeta. O nosso planeta tem uma temperatura tal que é possível viver nele. Viabiliza a vida, né? A existência. Viabiliza a vida. Então, tudo isso está no planejamento de Deus. Então, vamos dizer assim, o nosso Deus é insondável. Nosso Deus é insondável. Se alguém se achar sábio, é como a experiência de Jó. No final, ele diz: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Depois de algumas perguntinhas que Deus fez a ele, que ele estava... Jó era um justo convencido da sua justiça, né? Não é? Aí o Senhor começou a fazer perguntas: Senhor, nada sou. Né? O Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso. Não é? Pois é, então poderíamos... Não tem como prosseguir a partir daqui, que nós chegamos em dimensões que não dá mais para falar. Não tem nem como explicar mais essas dimensões. Então foi o nosso Deus grandiosíssimo que fez isso. E Ele fez o planeta Terra para o homem. E colocou a sua preocupação no homem. E Ele, que é tão grande, que criou essas leis todas, Ele é o autor da Bíblia. Esse Deus grandioso, Ele é o autor da Bíblia. No princípio era o Verbo.
e o Verbo estava com Deus. Então, quando nós temos o contato com a Bíblia, nós estamos em contato com uma palavra gerada por Deus. Como Ele criou o universo todo, Ele criou a palavra também perfeita para o comportamento do homem, de tal maneira que o leva ao céu. A Bíblia tem leis também, e as leis bíblicas para comportamento do homem, né? A Bíblia, quem lê, quem entende, passa a andar nela, ele tem um comportamento tal que o leva ao céu, que tira do inferno e leva ao céu. E esta lei, a palavra, as normas, as leis, é uma lei universal também. Deus que criou o universo, com a mesma palavra, Ele criou a palavra e nos deu para que nela nós tenhamos a salvação. Então a Bíblia é a fonte da salvação do homem. Quer rasgar o papel que está escrito aqui? Pode rasgar, pode queimar, mas o conteúdo é a palavra de Deus. E ela é poderosa em todos os sentidos. Nós ainda não entramos na consulta à palavra. Nós queremos demonstrar a grandiosidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é grandiosa. Ela é uma lei que não muda nem vai mudar. Agora, todos sabem, como nós sabemos, servos de Deus, que o Pai enviou o seu Filho para dar a vida por nós. Ele tem um plano de salvação, esse plano está descrito aqui. E este plano tira o homem da perdição eterna e dá a ele a salvação da eternidade a ele, dá a salvação eterna ao homem. Eu quero aproveitar, por causa a abordagem que você fez, científica, né? Essa percepção, porque por enquanto nós estamos apenas tentando usar da razoabilidade para entendermos que não há como o mundo, e quando eu digo mundo, o universo no qual nós vivemos, onde estamos inseridos, estar em total equilíbrio, obedecendo essas leis estabelecidas por Deus, se não houver um regente que esteja conduzindo, que não só criou, mas conduz todas essas coisas. Então, dentro desse contexto científico, levando numa direção aqui, você fala que a Bíblia é uma... Eu vou usar uma expressão aqui para resumir, é um livro cujo autor desse livro é Deus. Né? E isso é muito interessante porque há elementos, mesmo dentro da razoabilidade, ou seja, da razão, que comprovam isso. Sem entrar no aspecto da fé ainda. Não é? Você tem uma sequência de livros escritos ao longo de séculos por escritores diferentes, onde você tem uma linha subjacente ao longo de todo esse livro, de todo esse conjunto de livros, com toda a coerência, sem haver contradição e mantendo fiel a um único projeto, uma mensagem definida da primeira à última palavra desse conjunto de livros aqui. Não existe a possibilidade de que isso fosse feito pelo simples acúmulo de escritores, de conteúdos escritos por escritores ao longo de séculos, sem que houvesse contradições, sem que houvesse falhas, sem que houvesse brechas, lacunas, enfim. Não existe isso. A Bíblia ela preenche de maneira gloriosa, maravilhosa, porque essa é a expressão que a gente tem para usar mesmo. Isso. Ela preenche todos os requisitos que o homem tem, todas as necessidades do homem, da primeira palavra à última palavra, sem se contradizer. O projeto é um projeto único. Por isso, o autor só pode ser único. O autor é único e é Deus. E vou ressaltar, já falei, mas vou ressaltar. O universo é insondável, inescrutável, né? Não tem como você medir, não tem como você avaliar que é grande demais. E todo ele está dentro de normas, de leis criadas por Deus. E a Bíblia também tem uma lei perfeita aqui para dar resposta ao homem. Responde inteiramente os anseios do homem e dá a ele a eternidade. E a Bíblia é
perfeita, é uma lei universal perfeita, porque foi feita por Deus. Amém. Bom, nós devemos aqui estar com... Nós estamos com o tempo estourado. Esse assunto a gente vai ficar o tempo que for necessário dividindo o nosso programa para que todos possam acompanhar. Então a gente continua no próximo? Continuamos no próximo e tem mais uma continuidadezinha dessa parte. Vamos lá. Mas podemos... Não, é bom que quem está nos assistindo agora já fica esperando para a próxima semana e já sabe que nós vamos continuar a partir daqui. A partir daqui. Tá certo? Perfeitamente. Eu quero ressaltar uma expressão que o pastor Antônio Carlos acabou de dizer para você que está nos assistindo, porque o objetivo é que você entenda o projeto de Deus. Deus fez todas as coisas. Eu estou só repetindo o que ele acabou de dizer, mas eu estou dando uma ênfase a isso aqui. Deus fez todas as coisas. Olha para as coisas que estão à nossa volta, para o planeta do jeito que ele é, não do jeito que o homem está deixando, mas do jeito que ele de fato é, a beleza, a riqueza, o equilíbrio, de tudo aquilo que Deus fez para você, para mim, para o homem. Dentre todas essas coisas maravilhosas que Deus fez, repito, reforçando, ressaltando aquilo que o pastor Antônio Carlos já disse, ele também fez a palavra como um dos atos de amor e de atenção dele para as nossas vidas. Tá certo? Pastor Antônio Carlos, muito obrigado por esse momento. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Voltamos na semana que vem. Muito bem. Estamos assim encerrando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, deixando um abraço para você e desejando estarmos juntos novamente na próxima semana, na próxima quinta-feira, ao meio-dia, pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, Facebook da Rádio Manaim e canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.